Pessoal, na semana 2 do PET 6, a primeira questão, primeiro passo, né, é vocês darem uma lida nessa tabela dos pronomes, né? Nós temos aí os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome do caso oblíquo, mim, comigo, ti, contigo, alhe, se, si, consigo. Os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, etc. Pronomes demonstrativos, esta, essa, aquela, este, esse, aquele, aquilo, aquela. Os pronomes relativos, né, que nós já vimos no PET anterior, que é o qual, a qual, os quais, as quais, o que, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantas, etc. Quem, onde, que. E dê uma lida, dê uma estudada nesses pronomes, né? E depois vocês vão ter que fazer exercícios colocando cada pronome de acordo com sua respectiva classificação. Aí nós temos, assim que vocês estudarem, né, pode até ler várias vezes essa tabelinha aí. Aí passam para o texto Bom Tempo, Sem Tempo, tá? Que é uma história que estava tudo errado em determinado lugar. Aí chegou um mágico e consertou tudo. Só que as pessoas ficaram entediadas, que antes pelo menos eles tinham algo inédito para estar sempre fazendo, né, nos momentos de dificuldade. Aí no final o mágico teve que fugir por ele ter transformado o lugar em lugar bom. É uma crônica aí do Drummond, né? Mas nesse texto vocês vão ser cobrados para aplicar alguns exercícios de pronome. Então passo, na verdade, esse texto Bom Tempo que ele foi usado mais para você aplicar os conhecimentos de pronome, certo? Então vejamos a questão que se segue. Então, pessoal, a primeira questão é a que ou a quem se refere os pronomes grifados. Essa questão não aparece só nesse PET, vários PETs já cobraram esse exercício, né? Que é o principal papel do pronome é retomar uma ideia que foi dita anteriormente, ou que vai ser dita posteriormente, ou que está fora do texto. Então você tem que olhar o pronome e perguntar a quem que ele se refere. Eu peguei o trechinho que tem aí, né? Na questão A. Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Mas não havia bom tempo, havia os ageiros dos elementos. Então, onde é o pronome relativo. Ele está retomando uma ideia anterior ou posterior, ou fora do texto. Onde, você vai perguntar onde, que lugar, né? Então, assim era a vida naquele lugar privilegiado. Onde? Medrava tudo para todos. Onde, né? Naquele lugar privilegiado, certo? Então, é uma palavra usada para retomar a ideia de lugar privilegiado. Beleza? Vejamos a próxima. A próxima é a letra B, né? Pergunta, o pronome grifado é las, né? Assim também não é possível, diziam. Podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Então, las, né? Retoma qual ideia? Fazê-las. Fazer o quê? As coisas boas, certo? Esse é muito fácil, é exercício de pronome clássico, né? Você usa o pronome para substituir uma ideia anterior ou uma ideia posterior, tá? Na questão da letra C, queriam linchar o mágico, mas ele fugiu a toda, né? Ele, pergunta, ele quem, né? Foi usado para não repetir a palavra mágico, então ele refere-se à palavra mágico. Então, esse exercício é muito simples, só para reforçar o que já foi estudado em todos os PETs anteriores. Esperamos que vocês não tenham mais dúvidas nesse tipo de atividade. Como vocês devem ter lido aí, né, na questão anterior, aqui é só classificar o pronome de acordo com, né, a palavrinha pronome aí com a sua classificação, certo? Então, o pronome onde, né? Que nós já vimos no PET 5, inclusive, né? O que, o quem, o onde, o cujo, o qual, a qual, os quais, é um pronome relativo, certo? No caso, onde é usado para retomar geralmente um lugar, né? Então, lugar privilegiado onde, né, aconteceu tal história, certo? O pronome, o las, por exemplo, é las, os, as, né? Eu ouvi, ela a viu, é um pronome do caso oblíquo. Ele me falou, me, eu te falei, te, é um pronome do caso oblíquo.
o pronome do caso reto, né? Ele, ela, eu, tu, você, nós, né? Então essa é a classificação aí dos pronomes que apareceram nesse texto aí que foi grifado no exercício de vocês, tá? Na questão 3, pessoal, né? No trecho, quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Há uso proposital de dois pronomes repetidos. Qual efeito você acha que se queria criar para o leitor? Se trocássemos os pronomes pelos elementos aos quais ele se refere, como ficaria o trecho? Então, para facilitar a vida de vocês, primeiro, quais são os pronomes, né? Repetidos aí. Quem, né? Quem voltasse do êxodo, quem sobrevivesse, esses são os dois pronomes, certo? Se você não entender quais são os dois pronomes, você não vai conseguir fazer a questão. Que você tem que trocar esses dois por outro pronome, tá? Quando se pergunta efeito, né, qual o significado, né? Por que está aparecendo dois pronomes quem repetido, né? Quem voltasse do êxodo, quem sobrevivesse. A ideia quando você usa o quem nesse sentido aí é de não definir. O quem fica parecendo um alguém, né? O alguém que voltasse do êxodo, ou aquela pessoa, o alguém que sobrevivesse, né? Não está definido quem é que sobreviveu, certo? Você sabe que é alguém, mas não está definido quem é, tá? Então, os efeitos é deixar indefinidos os moradores que sobreviveriam aos momentos difíceis, né? E se você fosse reescrever esse texto usando justamente a quem que essa palavra se refere, né? O morador que voltasse do êxodo vinha de alma nova. O morador que sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Então está referindo às pessoas que habitavam aquele lugar lá, tá? Da história. Então é uma forma de responder. Vocês vão seguir essa explicação aqui para fazer a resposta de vocês. Não é copiada aqui, tá? Beleza? Seguindo. Na questão 1, né? No texto do dicionário de formas, vocês vão ler o texto do dicionário de formas e depois vocês vão começar a responder as questões. Não vou ler o texto também, vocês vão fazer esse trabalho e depois que ler, vocês vão retirar do texto os pronomes presentes, né, e transcrevê-los aí no caderno de vocês. Para facilitar a vida de vocês, eu grifei aí, né, os vários pronomes que existem no texto. Mas depois você vai classificá-los, né? Certo? Então, a historinha está aí. Era uma vez eu, Zé Sorveteiro, que me apaixonei por uma princesa que acabara de chegar do outro lado da terra. Bolei para ela um dicionário de 4 palavras: bola, quadrado, retângulo, triângulo. Só para vocês perceberem, eu quem? Zé Sorveteiro. Que me apaixonei, que eu, Zé Sorveteiro, qual? Retoma Zé Sorveteiro. Me apaixonei, quem me apaixonei? Zé Sorveteiro. Por uma princesa que acabara de chegar, a qual acabara de chegar, quem? A princesa. Bolei para ela quem? A princesa, tá? Vocês perceberem que o pronome, a função dele é justamente essa, retomar palavras ditas no texto, certo? E até meu carrinho impedia. Meu de quem? Do Zé Sorveteiro, que é o que conta a história, se vocês já leram. Sorvete nas casquinhas, o dicionário funcionava às maravilhas. Eu mandava bilhetes. Eu quem? O Zé Sorveteiro. Né? Casa comigo? Comigo quem? Com o Zé Sorveteiro, certo? Mandou-me chamar aí. Me chamar quem? O narrador personagem, que é o Zé Sorveteiro, beleza? Do outro lado, aí eu transformei ponto de exclamação em sinal de aguaceiro, etc. Então vocês vão perceber na história que há vários pronomes e esses pronomes retomam ideias ditas ao longo do texto, tá bom? A questão 4, pessoal, é bem curiosa, né? Ela pergunta por que o texto começa com a expressão era uma vez. E quais outras palavras ou expressões presentes nos textos justificam esse início. Então, como é uma história ficcional, né, de um romance do Zé Sorveteiro, né, com sua amada, né? Mas não deixa, ele não tem uma época
precisa do acontecimento, num ano preciso, né? Então essas histórias assim geralmente usam assim, essas expressões indeterminadas, quando você não quer você quer mostrar que é um tempo passado, mas você não quer determinar qual é esse tempo passado, certo? Que tempo exato foi esse? Então usa-se a expressão era uma vez. E a pergunta é qual outras palavras justificariam essa expressão? Porque quando ele cita mais uma vez a expressão de tempo, ele vai dizer hoje, 60 anos depois, né? Hoje, mas esse hoje também não está dito que hoje seria esse, porque não tem clara. Você tem que imaginar a época que, se era uma vez, né? Esse personagem está contando em um determinado momento presente algo do passado, 60 anos depois, mas também não tem referência ao tempo exato, né? Então o que acontece é que o objetivo dessa expressão é indefinição do tempo, beleza? Próxima. Seguindo, pessoal, nós temos outro texto, Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Vocês vão ler esse texto aí. E primeira pergunta sobre ele, né? É observar os textos abaixo e dizer qual ideia cada um dos advérbios destacados remete. Só lembrar os advérbios, eles indicam circunstâncias de tempo, de lugar, de intensidade, de modo, de dúvida, de afirmação. É isso que a gente tem que entender, qual é a circunstância, né, que eles indicam, certo? Então vocês vão ler o texto e vamos começar a ver cada um dos advérbios aí. O primeiro caso grifado é Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Não foi dito apenas que Ipojuca é uma das cidades antigas de Pernambuco, mas mais antigas. Qual o sentido que esse mais acrescenta a palavra antigas? Intensidade. Então, o advérbio remete à ideia de intensidade. Tudo bem? Na letra B, diferente de muitas outras cidades, até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594 que discuta sua criação. Então, um documento anterior, a ideia de anterioridade é uma ideia de quê? De lugar, de intensidade, de tempo, de dúvida. O que vocês acham? Se é a ideia de anterioridade no tempo, né? É a ideia de tempo, tá bom? Essa é a circunstância do advérbio. Esse outro exemplo, onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial a existência de uma localidade por nome de Pojuca, Ipojuca. Primeira, segunda, terceira, dá uma ideia de ordem, né? Você pode fazer uma ordem de várias maneiras, mas aqui no caso seria uma ordenação dos acontecimentos no tempo, tá? Então, ordenação temporal, não é só tempo, é ordem temporal. Que poderia ser a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, tá? Então, ordenação temporal. Essa é a circunstância do advérbio. Qual o propósito comunicativo do texto Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira, né? Esse aqui já é um texto cujo propósito não é produzir humor, né? O propósito não é tirar uma moral, né? Como uma fábula, né? Passar uma moral. Aqui o propósito é informativo, tá? Passar a informação dessa cidade aí na história do Brasil, certo? Então, o propósito informativo, passar informação. A última questão, né? Caberia iniciar esse texto com a expressão era uma vez? O que vocês acham? Esse texto aí do Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Tem como começar um texto informativo com a expressão era uma vez? Claro que não, né? Porque essa expressão nós já sabemos que é para deixar indefinido o tempo. Então, se você vai fazer passar informação para as pessoas, você não pode passar informações indefinidas. Você tem que deixar claro quais são os tempos, né? Quais são os fatos, em qual momento aconteceu, certo? Então, nós não poderíamos colocar esse tipo de expressão. Se formos comparar com o texto do Dicionário de Formas, que é um texto que conta a história de amor, né, de paixão do José Sorveteiro, né, pela sua rainha, né, pela sua seu objeto de amor, né, a gente vai ver que os propósitos são totalmente diferentes. Um é texto objetivo, informativo, o outro é um texto de cunho ficcional. Então, por isso que essa expressão não caberia nesse texto 2, tá? São propósitos comunicativos diferentes, tá bom? E assim nós concluímos
as explicações sobre o PET 2. Espero que ajudem vocês na do PET 2 não, desculpe, da semana 2 do PET 6. Espero que ajudem vocês na resolução das atividades, tá bom? Até mais, obrigado.